O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria de 2 ataques no sul da Síria, incluindo um contra as forças governamentais. O Estado Islâmico afirmou que, num dos ataques, uma bomba que tinha como alvo um veículo do regime apóstata foi detonada, deixando 7 soldados mortos ou feridos. O ataque ocorreu na passada quinta-feira na zona de Al-Safá, na província meridional de Sueida. Numa declaração separada, o grupo disse que outro ataque à bomba ocorreu esta semana, visando membros do Exército Livre da Síria, apoiado pelos Estados Unidos da América. O grupo afirmou que um combatente foi morto e 3 outros ficaram feridos nesse ataque. O governo interino da Síria não comentou nenhuma destas alegações e um porta-voz do Exército Livre não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que o ataque às forças governamentais matou um civil e feriu 3 soldados, descrevendo-o como o primeiro ataque deste tipo reivindicado pelo Estado Islâmico contra as forças sírias desde o fim do regime de 54 anos da família Al-Assad em dezembro. O grupo extremista, que já controlou grande parte da Síria e do Iraque, opõe-se à nova autoridade em Damasco, liderada pelo presidente Ahmad al-Sharaa, que já foi líder do ramo sírio da Al-Qaeda, que travou batalhas contra ele. 3 mortes são registradas em decorrência de frio extremo no Rio Grande do Sul. Vítimas eram pessoas em situação de rua. Está muito complicado aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Nesse momento, 12 graus em Porto Alegre, mas hoje tivemos a menor temperatura do ano. Chegou a 6 graus, mas não dá nem para reclamar, porque na Serra, em algumas cidades da região serrana aqui do estado, essa temperatura chegou a 0,5 grau, com a sensação térmica de -3. Então, realmente, o frio está incomodando a todos. Infelizmente, 3 pessoas morreram em decorrência desse frio. Eles foram encontrados na calçada, eram pessoas em situação de rua. 2 aqui em Porto Alegre e uma na Serra Gaúcha. Justamente por isso, muitos abrigos já tinham sido abertos, ginásios, para que essas pessoas se recolhessem, fosse até o local, mas muitas ainda não vão. Inclusive, esses abrigos, eles atendem até mesmo pets, cachorros, gatos que ficam com essas pessoas nas ruas. A agência da ONU que coordena os assuntos humanitários considerou que atualmente Gaza é o lugar mais faminto do mundo. Alertou que 100% da população corre risco de morrer de fome. Em Gaza, 100% da população corre o risco de morrer de fome, disse o porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, refutando as alegações em contrário das autoridades israelenses. A faixa de Gaza tem uma população de aproximadamente 2,1 milhões de pessoas que estão sujeitas à proibição israelense de acesso à ajuda. Na semana passada, Israel permitiu uma retoma limitada da distribuição de bens, mas quase 3 meses depois de ter sido iniciado o bloqueio e com a entrada de produtos básicos a conta-gotas, a população está desesperada por comida e o caos é constante durante as distribuições de ajuda humanitária. Além disso, a maioria da população foi expulsa e está concentrada em 3 pontos dentro do enclave, enquanto mais de 80% de todo o território de Gaza está sob ordens de evacuação ou é considerada área militar inacessível à população. Há muito que a ONU declarou a faixa de Gaza como estando mergulhada numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa situação de fome catastrófica,
com o mais elevado número de vítimas alguma vez registrado pela organização em estudos sobre segurança alimentar no mundo. 11 imigrantes sudaneses morreram num acidente de viação no deserto da Líbia, informaram as autoridades. A Líbia tornou-se num dos principais pontos de trânsito para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente e que esperam chegar à Europa, com os traficantes de seres humanos a aproveitarem-se de mais de uma década de instabilidade. O acidente entre o veículo dos imigrantes e um caminhão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 90 quilómetros a norte da cidade da Cofra, informou o Serviço de Ambulâncias e Emergências local em comunicado. Entre os mortos contam-se 3 mulheres, 2 crianças e o motorista líbio do grupo, informou o diretor do serviço à Associated Press. Um homem de 65 anos e o seu filho de 10 anos também ficaram feridos no acidente, acrescentou. De recordar que, no início deste mês, 7 cidadãos sudaneses foram encontrados mortos depois de o seu veículo se ter avariado no deserto. O veículo teve problemas mecânicos num caminho utilizado pelos traficantes entre o Chad e a Líbia, deixando os 34 migrantes a bordo, retidos durante vários dias no deserto. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a retirar o visto de mais de 500 mil imigrantes. A decisão, com caráter de emergência, contou com o aval de 7 dos 9 juízes. A ordem pode atingir cerca de 530 mil imigrantes, que poderão ser deportados a qualquer momento. São cidadãos principalmente da Venezuela, de Cuba, do Haiti e da Nicarágua, que vivem no território americano sob a proteção de um programa federal lançado em 2023 pelo governo de Joe Biden. Foi a segunda vitória da política imigratória de Donald Trump na Suprema Corte só no mês de maio. Os juízes já haviam autorizado a revogação de vistos temporários de trabalho de dezenas de milhares de venezuelanos. Agora o governo mira nas prisões de imigrantes e fala em 1 milhão de detenções por ano. De acordo com a imprensa americana, a Casa Branca definiu como meta deter 3 mil imigrantes por dia e também está de olho nas chamadas cidades santuários, que protegem estrangeiros em risco de deportação. Hoje, o Departamento de Segurança Interna divulgou uma lista com mais de 500 regiões que podem perder os investimentos federais se não colaborarem com as autoridades de imigração. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump convocou uma coletiva de imprensa na Casa Branca para marcar a saída do bilionário Elon Musk do governo. Trump elogiou o trabalho de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e entregou uma chave dourada como símbolo do agradecimento. Durante 128 dias, o bilionário foi responsável por fazer cortes de gastos no novo governo. Elon não vai embora de jeito nenhum, ele vai ficar indo e voltando, afirmou o presidente. Musk destacou que vai continuar próximo de Donald Trump. Espero continuar a dar conselhos sempre que o presidente precisar deles, disse Musk. O bilionário ainda precisou explicar para os jornalistas por que estava com o olho roxo. Segundo Musk, o machucado foi resultado de uma brincadeira com o filho de 5 anos. Durante a coletiva no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que quer estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, mas que deveria haver um limite. Segundo Trump, hoje, 31% dos estudantes da Universidade de Harvard são de fora do país. Após a coletiva, Donald Trump deixa a Casa Branca e viaja neste helicóptero para participar de um comício na Pensilvânia em mais uma etapa da negociação de fusão entre uma siderúrgica japonesa e outra americana. Trump foi a Pittsburgh para participar da negociação entre a US Steel e a companhia japonesa Nippon Steel.
O acordo ficou parado na gestão do ex-presidente Joe Biden. Quando for concluído, vai gerar mais de 70 mil empregos. Em pronunciamento, Trump anunciou que vai dobrar para 50% as tarifas sobre a importação do aço para priorizar a produção dos Estados Unidos. Em Moçambique, os antigos guerrilheiros foram retirados pelas autoridades após ocuparem os edifícios do partido em protesto contra a direção daquela força política. Olá, a polícia moçambicana recuperou a sede nacional da Renamo em Maputo, disparando tiros e também gás lacrimogéneo para acabar com o protesto de ex-guerrilheiros, registrando-se pelo menos 3 feridos. Os ex-guerrilheiros da Renamo, o primeiro partido da oposição na história do país, que estavam acampados há 2 semanas na sede nacional, exigem a renúncia do líder Ossuf Momad da presidência do partido por má gestão. Tudo começou nas eleições gerais de Moçambique em 2024, quando a primeira maior força da oposição perdeu o lugar para o Podemos, tornando-se agora no segundo partido da oposição. A direção tem apelado ao respeito pelos órgãos do partido, pedindo que as divergências que estão a levar os antigos guerrilheiros a tomar as instalações em todo o país sejam resolvidas internamente. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Informações atualizadas dão conta que ex-guerrilheiros da Renamo retirados da sede do partido em Maputo estão em liberdade.